Estamos de volta com Boa Tarde CBN, 2h37, agora para a nossa entrevista especial de hoje, com o tema aposentadoria. Mais da metade dos brasileiros não sabem com quanto vão se aposentar, nem quando isso vai acontecer. Exatamente, abrindo a Semana do Dia do Trabalhador, a próxima quarta-feira, dia 1º de maio, e ainda com outros dados que foram levantados pela FENAPREV, que é a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, encomendado pelo Datafolha, indica que 66% dos brasileiros desconhecem o valor que receberão quando se aposentarem e 4 a cada 10 brasileiros dependem apenas do INSS. E para falar sobre o assunto, a gente está recebendo aqui no estúdio da CBN, para quem já acompanha no YouTube, @CBN Floripa, o advogado previdenciário Thiago Pavlik. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. E a gente queria já entender o cenário hoje da aposentadoria no país. Qual o tempo médio que a pessoa tem que trabalhar ou contribuir para se aposentar hoje, de acordo com a lei que vale, inclusive até para se enquadrar, porque houve uma mudança no meio do caminho, né? Isso, exatamente. Então, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. A aposentadoria, né? Então, o Dia do Trabalhador é um momento também de reflexão, né? A gente sabe que o benefício aposentatório ele vai seguir a pessoa pelo resto da vida. E planejar isso para atingir os melhores cenários é de extrema relevância, né? O salário de aposentadoria, então o salário de benefício, que a gente chama tecnicamente, é uma média desde julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria. Antes de 13/11/2019, tinha o descarte dos 20% menores salários. 13/11/2019 foi quando passou a reforma da Previdência, que o amigo mencionou que teve mudanças legislativas. Então, no direito previdenciário, a gente bem questões de datas, assim. Então, 13/11/2019 é uma data marcante, que a gente tem que marcar nessa nossa conversa. Antes dessa data, o salário de benefício tinha o descarte automático dos 20% menores salários de contribuição. Então, vamos traduzir. Salário de benefício é o salário da aposentadoria. Salário de contribuição é o salário que a pessoa verte mês a mês para conquistar a aposentadoria. Então, antes de 13/11/2019, tinha o descarte. Então, a pessoa contribuiu no salário mínimo, 20% era descartado automaticamente. Depois da reforma, não há mais o descarte. Então, qualquer salário ruim que a pessoa teve ao longo da vida, que o segurado teve ao longo da vida, reduz a média contributiva. Então, aqui a gente não está falando nem de regra da Previdência. A gente está falando de base de cálculo, né? A base de cálculo mudou com a reforma da Previdência. Como se somasse tudo depois. Tudo. Né? Então, qualquer salário ruim que a pessoa teve ao longo da vida vai entrar na base de cálculo, desde julho de 94 até a data do requerimento, 100% dessa média. Antes tinha os 20%, então ficava 80% da média, 80% dos melhores salários. O que a gente tem que fazer? Por isso que é importante a gente estar falando na Semana do Trabalhador, porque o planejamento previdenciário é a melhor alternativa. E muitas das pessoas, às vezes, têm um pouco de preconceito sobre o planejamento previdenciário e o que é esse serviço, né? O planejamento previdenciário nada mais é do que analisar o histórico contributivo do segurado, tá? E no estudo vai se identificar se tem lacunas contributivas, ou seja, trabalhou e não recolheu. Nós estávamos conversando aqui que todo aquele que exerce atividade remunerada tem que ter contribuição previdenciária. Então, se trabalhou e não recolheu, tem uma lacuna, tem um buraco ali de contribuição, né? É possível recolher em atraso. E muitas vezes, o que as pessoas não sabem é que a gente consegue invocar o direito adquirido recolhendo em atraso, se a pessoa se encaixar numa regra mais benéfica. Então, muitas vezes, do que aparece ali no portal Meu INSS não é a realidade dos fatos. Porque o portal Meu INSS, a gente sabe que o Meu INSS é um portal novo, que ainda está passando por atualizações. E tem muitos dos entendimentos que acabam desaguando no judiciário, que administrativamente não são reconhecidos pelo INSS. Então, às vezes, o que aparece ali no tempo é muito menos do que o devido pelo segurado. Por isso a importância de estar assessorado. O Meu INSS é aquele aplicativo que a gente coloca ali e aparece certinho, você vai levar 25 anos para se aposentar e tal. E essa estratégia que o senhor está falando, a gente tem que ir à parte, né? Não é automático. Não é automático, porque o INSS ele vai consultar, vai analisar tudo que está registrado ali, tá?
Só que tem muita coisa que não aparece registro. Às vezes uma empresa antiga que não recolheu o INSS não vai aparecer, vai estar registrado na CTPS, na Carteira de Trabalho e Previdência Social, mas não vai estar no CNIS, que é o CNIS é o histórico contributivo do INSS, que é o que aparece, que é o documento oficial para avaliar a aposentadoria. Então, quando a gente vai fazer uma simulação com base no portal Meu INSS, o que eles avaliam são os registros no CNIS, no histórico contributivo. O que tiver lá vai ser considerado. Só que se o trabalhador, ou melhor, se o empregador não pagou a contribuição previdenciária naquele período, não aparece e não vai estar aparecendo na simulação. Então, a gente tem que pegar a carteira de trabalho e fazer uma simulação específica. E, além disso, existem essas possibilidades de recolher em atraso, uma alternativa também que, dependendo da localidade do país, tem mais ou menos, mas tempo rural, o tempo rural ele pode valorar o tempo de aposentadoria, né? Então antecipar a aposentadoria, tempo especial, quem trabalha com condições nocivas à saúde, à integridade física, insalubridade, porque insalubridade é uma verba de natureza trabalhista, a gente analisa mais critérios previdenciários, então tecnicamente a gente chama de atividade especial, porque quando a gente fala uma insalubridade, significa que todos aqueles que recebem insalubridade teriam uma aposentadoria antecipada, e não é assim. Tem que ter requisitos específicos para poder antecipar a aposentadoria. Aqueles que trabalham, então, com condições nocivas à saúde, como, por exemplo, uma exposição de um médico com exposição a agente biológico, fungos, vírus, bactérias, protozoários. O médico é um exemplo clássico de que consegue valorar o tempo na justiça. Então, o tempo do médico, pela exposição aos agentes nocivos biológicos, vale mais. A mulher é 1,2, aumentando 20% o tempo trabalhado, e o homem 1,4, onde há um acréscimo de 40% do tempo. Uma ressalva que a gente tem que fazer é que uma outra desvantagem trazida com a reforma da Previdência, vamos lembrar para quem está em casa, 13/11/2019, uma desvantagem trazida, então, com a reforma da Previdência, é que não pode mais converter o tempo especial em comum. Então, essa valoração do tempo que eu expliquei antes, de 1,2 e 1,4, ela só é aplicável até 13/11/2019. Isso é bem importante, tá? O pessoal que está em casa, se tem atividade especial, se entende que a sua rotina tinha exposição a agente nocivo, pode se valorar até 13/11/2019. E nós convocamos a audiência, já tem muita gente participando aqui através do WhatsApp. Vamos às mensagens dos ouvintes? Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Vamos tentar passar a maior quantidade possível de perguntas aqui ao doutor que está conversando com a gente, Thiago Pavlik, que é advogado previdenciário. O Cláudio pergunta aqui, sou MEI, microempreendedor individual, e já trabalhei muitos anos de CLT. Pergunto, as duas contribuições se juntam para o cálculo da aposentadoria? Sim. A resposta é sim, tá? Todo período contributivo, então o período concomitante que a gente chama, ele se junta para fins de acréscimo do salário de benefício. Isso até atingir o teto do regime geral, né? Até o teto do INSS. É até importante para você que está nos ouvindo, nos assistindo, se tem duas fontes de renda e uma já contribui no teto, informar a outra fonte que paga no teto para não pagar em duplicidade, tá? Porque senão paga mais, né? O Alexandre pergunta aqui, vamos lá. Tenho 27 anos de contribuição em área de insalubridade pela lei velha. Ele já poderia pedir a aposentadoria com 25 anos. Fato que perdi por alguns meses e agora, quando vou poder pedir minha aposentadoria? E tá dando resumo. Estou com 48 anos e um pouco mais de 27 de insalubridade. Vamos lá. 27 anos de insalubridade. Primeiro a gente tem que ver, então, como eu expliquei, se de fato é atividade especial ou não. Se receber insalubridade é um indício. Então a gente já tem um alerta ali. Atividade especial pode ser que seja. Então vamos lá. Se ele tinha 25 anos até 13/11 na lei velha, que ele disse na mensagem, ele consegue, tem direito adquirido à aposentadoria especial, que é o melhor cenário que alguém pode se aposentar no Brasil, tá? A aposentadoria especial antes de 13/11/2019, antes da reforma da Previdência, era excelente. Então, a aposentadoria especial pós-reforma não é boa, porque mudou, botou idade mínima, a base de cálculo também mudou, mas antes da reforma da Previdência era 100% da média. Então, nesse caso, é o senhor Cláudio. Isso. Esse é o Alexandre. O Alexandre. Se o senhor Alexandre tinha 25 anos de tempo especial antes de 13/11, ou ele pode pedir o benefício invocando o direito adquirido, a aposentadoria especial,
ou ele pode converter o tempo especial em comum, aplicando o fator de conversão de 1,4 para ele, transformar os 25 e 35 e aposentar pela comum. Porque o que acontece? Tem um tema 709 do STF que diz que aquele que se aposenta pela especial não poderia mais continuar trabalhando com a exposição que gerou a concessão àquele benefício. Então, se eu me aposentei pela especial, tá fora da atividade. Se eu me aposentei pela especial porque fazia determinada função, eu não posso mais me aposentar pela especial e continuar trabalhando nela. Isso já se definiu pelo tema 709 no regime geral. E o que acontece? A gente, então, para não cair na aposentadoria especial, e às vezes o segurado quer continuar trabalhando, nós aplicamos os fatores de conversão de 1,2 ou 1,4, e aí aposenta pela comum e não pela especial, e aí pode continuar trabalhando. Tudo isso são estratégias para conseguir o melhor benefício no menor tempo possível e de acordo com a especificidade de cada segurado. Por isso, é importante analisar a demanda de cada um, né? O Sérgio da Costeira, ele pergunta: minha mulher com 64 anos e só 4 anos de contribuição, hoje é apenas dona de casa, consegue se aposentar? Então, vamos lá. No cenário brasileiro existem diversas modalidades de aposentadoria. Pelo que ele me passou ali, a aposentadoria mais perto para ela seria a aposentadoria por idade, onde vai se exigir 62 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição. O que acontece é que nesse cenário, então, a gente vai avaliar o requisito etário. Etário já está atingido, que ela tem 64. Só que a gente tem o requisito do tempo de contribuição, que ela tem apenas 4 anos de tempo de contribuição. Como eu falei, a gente precisa de 15 anos. Vocês lembram que eu comecei a conversa falando sobre a possibilidade de recolhimento em atraso? Colocar em dia. Isso. Existe a possibilidade de recolhimento em atraso. O recolhimento em atraso, ele é como se fosse uma exceção, ele não é a regra. Mas tem que pagar de uma vez só, tem que parcelar, tem que... Isso. Ah, tá. Boa pergunta. O recolhimento em atraso, ele pode ser parcelado perante a Receita Federal, se tiver interesse. Dá para fazer o parcelamento. Ou seja, o benefício pode até ser concedido e a pessoa continuar pagando. Na realidade, a concessão tem que pagar tudo. Ah, tá, perfeito, perfeito. Mas o que acontece? Nesse caso específico, o recolhimento em atraso, ele não conta para carência, que é o tempo efetivamente trabalhado. Isso é bem técnico, tá? Mas para você que está em casa, a aposentadoria por idade exige a carência, que é o tempo efetivamente trabalhado. Essa natureza de efetivo trabalho não comporta o recolhimento em atraso. Ou seja, na jurisprudência, em resumo, desenhou-se que para a aposentadoria por idade não dá para recolher em atraso e contar para carência. A gente tem que provar o exercício da atividade propriamente dita. E a gente sempre fala, o senhor está falando em planejamento, né? Quando eu começo a me planejar? Porque geralmente vou me aposentar e eu começo a ver toda a papelada, né? Quando que eu posso procurar um especialista para já colocar tudo em dia? Perfeito. É hoje. Começou no mercado de trabalho, busca um assessoramento especializado. Se você trabalha em atividade especial, melhor ainda, então mais necessidade ainda, porque o INSS, infelizmente, é o maior réu do Brasil e o maior réu do mundo. É a pessoa jurídica com mais ações contra ele. Então, o que acontece? Isso é em virtude das arbitrariedades que às vezes acontecem, do despreparo. Então, o assessoramento tem que estar de perto desde o início, principalmente quem tem atividade especial, porque essa coisa de valorar o tempo exige documento. E a prova, às vezes, se perde ao longo dos anos. Então, se trabalhou com atividade especial lá atrás, e aí passou 10 anos, às vezes a empresa fechou, faliu, e aí a pessoa não consegue ter o PPP ou o LTCAT para provar a atividade especial e valorar. Então, uma consulta com um especialista e vai passando as orientações e montar um planejamento previdenciário é o melhor cenário e desde já. Entrou no mercado de trabalho, busca um profissional especializado. Tem exemplos de atividade especial? O senhor falou de médico, né? Tem algum outro exemplo, assim, para quem está em casa? Tem, para quem está em casa. Então, vamos lá. Primeiro assim, outra data. Previdência é data. A gente tem uma data quando a gente fala de atividade especial, tá? É 28/4/95. Toda atividade especial, até 28/4/95, a gente consegue provar por enquadramento. Então, o que a gente observa, tá? Algumas profissões com um poder político um pouco maior conseguiam provar que elas eram especiais sem precisar provar o PPP e o LTCAT, ter a prova da atividade especial. Basta comprovar que eu tinha aquela profissão até 28/4/95. Uma folha de pagamento, por exemplo? Isso, uma carteira de trabalho assinada, isso tudo já é tempo valorado. Só que o INSS muitas vezes não reconhece administrativamente, então tem que ajuizar.
Então, assim, a lista, né, antes, por enquadramento, a gente tem o médico, a gente tem o dentista, a gente tem o engenheiro civil. A gente observa que são profissões com um poder maior político, porque a gente tem o engenheiro civil, mas não tem o pedreiro. E Sim. o pedreiro tem muito mais exposição do que o engenheiro civil na rotina, né? Então, aí na justiça a gente tem que equiparar as atividades. Mas a atividade especial é para quem tem exposição a agente químico, físico ou biológico. Quem tem exposição a isso vai conseguir valorar o tempo. Perfeito. Doutor Tiago Pavlik, que é advogado previdenciário, agora 2h52, a gente já está sobre a hora. Queria agradecer demais a participação do senhor conosco, pelas dúvidas. Os ouvintes continuaram com alguns questionamentos aqui, alguns deles já foram respondidos. E com certeza em outras oportunidades também a gente já vai trazer esse assunto que, independente da Semana do Trabalhador, está sempre em discussão, né? É uma dúvida recorrente também da audiência. Muito obrigado pela participação. Com certeza, muito obrigado. Estou à disposição e queria aproveitar a oportunidade para convidar para você que está em casa para seguir as nossas redes sociais. A gente tem o CMP Prev, Advocacia Previdenciária, que é Coelho, Martins e Pavlik. Então, C de Coelho, M de Martins, P de Pavlik, Prev de Previdência, o V mudo ao final, nosso Instagram. Ali você fica por dentro de todo o universo jurídico, o universo previdenciário. Obrigada, doutor, Obrigado. pela entrevista esclarecedora. 2h53, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, Boa Tarde está de volta.